entendeu? Eu vi agora, num festival que teve em Sobral, no Pará, a questão dos povos indígenas aqui da América do Sul, e nesse sentido, hoje nós temos um diálogo muito forte com os povos na Colômbia, entendeu? O governo colombiano é um governo extremamente, vamos dizer, voltado para o governo americano, né? E trata as comunidades indígenas da maneira mais violenta possível. Então, eu vi um filme feito por uma senhora que já tem 80 anos, uma cineasta, mas que tem essa visão. Eu nunca vi ela assim, registrando com a câmera dela os massacres que as comunidades indígenas têm sofrido, isso nos anos 2000, agora, entendeu? Então a gente ainda tem um longo caminhar no sentido, e eu acho que nesse sentido, acho que é muito importante que hoje a gente fala de construção de um novo Brasil, mas Lula sempre tem falado, e a presidenta Dilma está reafirmando, que para a gente ter um Brasil forte e feliz, toda a América do Sul tem que estar integrada. E a fronteira, a nossa fronteira, tem um aspecto econômico, mas é uma fronteira cultural. E aí tinham vários representantes, jovens cineastas, pessoas muito jovens, às vezes, como vocês, talvez um pouco mais velhos, mas que estão fazendo um cinema muito comprometido com essas transformações e com esse diálogo, e muitos representantes de povos originários. E foi uma coisa comovente a gente ver que a possibilidade que a gente estava oferecendo ali para fazer com que o Brasil, que hoje tem essa posição de liderança aqui, possa estar contribuindo para o fortalecimento de políticas que venham em benefício. Basta dizer o seguinte, nós, no Ministério da Cultura, há 2 anos atrás, nós promovemos um encontro das comunidades Guarani, que é a etnia com o maior número de pessoas aqui da América do Sul, tanto que hoje o Guarani, e eu participei dessa reunião, é considerado, junto com o português e espanhol, língua oficial do Mercosul, ou seja, a língua Guarani hoje é reconhecida como língua também oficial do Mercosul, e nós promovemos um encontro dos povos guaranis do Uruguai, da Argentina, do Paraguai, da Bolívia e do Brasil. Era para acontecer em Dourados, aqui, há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, aqui no Mato Grosso. Os proprietários rurais e o prefeito de Dourados, que depois foi preso, porque tinha uma relação muito próxima ao tráfico e, olha, Carlinhos Cachoeira fica bonzinho perto dele, de tão barra pesada que o cara era. A gente, no diálogo que a gente teve com ele, ele falou assim, olha, eu não quero que esse encontro seja feito aqui na cidade de Dourados, porque a cidade de Dourados é um lugar onde as comunidades indígenas, elas têm a demarcação de terras feita em ilhas, ou seja, essas ilhas, como é que os indígenas sobrevivem? Justamente através de uma demarcação extensiva, porque eles vivem da água, da floresta, dos peixes, da caça. Hoje, lá nesse lugar, eles recebem cestas básicas, ou seja, toda a sua tradição cultural está jogada no lixo, entendeu? Influenciados por drogas, por bebida, é uma tragédia o que tem ali. O número de suicídios das comunidades indígenas na região de Dourados ali é um número tão grande que já mereceu um olhar do governo federal específico, mas não se conseguiu ainda resolver esse problema. Eu me lembro de uma história, viu, Romulo, que eu fiquei comovido, porque um rapaz, um jovem indígena, casou-se, tinha 17 ou 18 anos, no dia seguinte ele se enforcou e colocou uma placa escrita, não tem lugar, entendeu? Ele foi encontrado assim, ou seja, ele tinha perdido, ele não era nem índio, nem cidadão brasileiro, e não tinha espaço para fazer com que ele
vamos dizer, e a sua cultura se manifestassem de forma a serem respeitados, entendeu? Então, essa é uma realidade que, infelizmente, ainda a gente tem aí, embora hoje em dia, através de vários mecanismos de proteção, nos últimos 40 anos, a população indígena duplicou. Estados, por exemplo, eu lembro que quando eu entrei no Ministério, eu estive no Ceará e falei assim, aqui não tem índio, entendeu? E hoje a gente vê várias comunidades que estavam ocultas pelo preconceito, que hoje estão recuperando a sua língua original, as danças originais através de pessoas mais velhas, e parecia vamos dizer, que as comunidades tinham sido extintas, entendeu? Os tupinambás disseram que não existia mais, e tem uma grande comunidade tupinambá no sul da Bahia, ou seja, eles estão tendo a oportunidade hoje de estarem, vamos dizer, reconstituindo o seu processo cultural. Alguém tem uma ideia aqui de quantos povos indígenas nós temos no Brasil hoje? Não? Alguém tem aqui? Alguém sabe? Hein? Não, não é não indígena, mas povos. Bom, eu, pessoalmente, eu acreditava que existissem bem menos povos, mas nós temos 227 nações indígenas diferentes no Brasil. São 180 línguas. O Brasil, junto com a Índia, é o país que mais línguas falantes tem. Embora muitas dessas línguas, tem algumas que têm 5 falantes, tem algumas que têm 1 falante, entendeu? Então tem todo um trabalho hoje no sentido de fortalecimento e de preservação dessas línguas, porque a ameaça de que essas línguas possam estar se extinguindo, e aí também, junto com a língua, também toda a cultura, de uma certa maneira, se vai, porque a herança deles é oral, a herança cultural deles é oral. Se bem que hoje, a gente, ao mesmo tempo, tem muitos jovens indígenas já dentro da escola, dentro da universidade, e sem, vamos dizer, estarem esquecendo os seus valores culturais. Diga-me. Não, pelo contrário. Tudo indica isso. Essa era a posição do governo anterior, entendeu? Dizendo que não tinha solução, que as nações indígenas, a ideia era justamente que elas se extinguissem ou se integrassem sem preservar os seus valores culturais. Todo o movimento hoje na América do Sul é o contrário. É justamente de valorização dessas culturas. Nós hoje temos um presidente indígena na Bolívia, entendeu? Existe todo um movimento no Brasil, agora durante a Rio+20, nós vamos estar, junto com as comunidades indígenas, vão ter 2 manifestações. Vai ter a Carioca, que é uma oca onde os índios vão estar fazendo apenas as suas manifestações culturais e esportivas, né? Que vai estar junto ao Rio Centro, e vai ter um outro acampamento, que vai ser um conjunto também de ocas, que vai estar no aterro, ali no aterro do Flamengo, que chama-se Acampamento Terra Livre, que vai estar tratando justamente da questão da demarcação de terras, dos direitos indígenas e das reivindicações políticas e sociais dos povos indígenas, entendeu? Então, na verdade, hoje há uma preocupação muito forte do governo no sentido de se integrar às lutas aqui do conjunto da América do Sul, de valorização dessas etnias que tiveram seriamente ameaçadas na metade do século passado e que hoje continuam sob ameaça, mas já há mecanismos de proteção. E, além disso tudo, nós temos, nas profundezas da selva amazônica, ainda temos 70 grupos isolados. Ou seja, ainda tem um conjunto de povos indígenas que estão da mesma maneira que estavam na época do descobrimento.
vivendo da floresta, de uma relação muito profunda com a natureza, e vivendo da caça, dos peixes, mas tem uma coisa, eles sabem dos brancos, e sabem que os brancos são a morte para eles, porque transmite, vocês vão ver, quem viu o Xingu, logo em seguida que ele se aproxima dos índios, há uma epidemia de gripe e um monte de indígenas morrem, inclusive o chefe, porque eles não têm anticorpos para se defender, por exemplo, de uma coisa que para nós é trivial, que é a gripe, entendeu? Então, tudo isso, vamos dizer, criou uma política por parte da FUNAI, no sentido de que toda aproximação hoje tem que ser muito cuidadosa, de preferência esses grupos devem permanecer como estão, a não ser que passem a estar em perigo. Então, seria uma forma de você se aproximar e, vamos dizer, ver como é que você traria esses índios para uma convivência mais próxima aqui dos não índios, entendeu? Para que pudesse. Então, vocês vejam a complexidade, né? Por exemplo, com um projeto como o Belo Monte, né? O Brasil precisa se desenvolver, né? E o rio Xingu é um rio caudaloso. Os rios da Amazônia são muito caudalosos. E ali a usina de Belo Monte vai trazer um benefício enorme para o desenvolvimento da região. Mas do ponto de vista cultural, do ponto de vista ambiental, tem problemas bastante grandes. O rio Xingu, ele vem vindo caudaloso numa direção assim, aí aqui ele tem uma curva, mas não é uma curvinha, uma curva grande. E aqui ele volta de novo mais ou menos, quase se você tirar uma linha reta, você pega essa outra ponta. E fica essa alça aqui, né? A usina de Belo Monte vai eliminar essa curva aqui. Vai secar. Isso daqui vai ser uma linha reta para aumentar a vazão, para aumentar o potencial de geração de energia. Agora, acontece que aqui tem floresta, tem animais, tem peixes, tem comunidades indígenas, tem espaços sagrados das comunidades indígenas, cemitérios e coisas desse tipo. Tem uma parte do alagamento que atinge esses espaços. Ou seja, eu estava conversando com uma jovem liderança na Bolívia. Hoje tem ali, e no Equador, tem lutas das comunidades indígenas com relação também a hidroelétricas e mineração, porque também atingem territórios indígenas, entendeu? Então, a gente vai precisar, a Rio+20 justamente vai estar discutindo como lidar da melhor forma com relação ao aproveitamento energético e desse processo todo. Diga. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Depois o Gabriel faz a questão. É uma questão interessante, porque uma boa parte do pessoal que está aqui são vestibulando, pré-vestibulando. E é interessante, ele colocou a questão do Belo Monte, e pelo que eu entendi, tem uma divergência aí entre o Ministério das Minas e Energia com o Ministério da Cultura, né? Eu acho que é interessante você falar como é que vocês estão lidando com esse problema aí, que o Ministério da Cultura tem um ponto de vista, né? Que é a questão da preservação das comunidades indígenas, e também tem o Ministério das Minas e Energia, que é a construção da usina de Belo Monte, naquela região norte do Brasil. Certamente. Você queria falar alguma coisa agora há pouco. Tá. Não, na verdade, o Ministério da Cultura, ele se posiciona no sentido de uma preocupação, que, na verdade, nós fazemos parte do governo e nós acatamos as políticas do governo, embora a gente sempre tenha uma visão crítica, como você falou. Então, nós temos essa preocupação de como é que vai se conseguir. Eu acho que uma das questões que vai ser discutida na Rio+20 é essa relação entre desenvolvimento sustentável e onde que está o desenvolvimento sustentável. Ele abrange a questão ambiental, a questão cultural. Nós estamos defendendo a posição da cultura como quarto pilar do desenvolvimento sustentável, porque hoje a cultura, através dos seus mais variados processos, que vão desde moda, gastronomia, design, tem uma contribuição para o PIB. Toda a indústria cultural aqui
das televisões, do cinema, tem uma contribuição muito forte para o PIB, também é geradora de empregos. Então, muitas vezes a cultura é vista para o governo apenas como despesa, e não como investimento, e não como, vamos dizer, esse elemento estratégico. Pouco a pouco a gente vem trabalhando essa questão junto aos governos, no sentido de, vamos dizer, fazer com que a cultura possa ter esse espaço fundamental de estar permeando todas as políticas de um governo. Basta dizer o seguinte, agora nessa crise da Europa, todo mundo fala, a Europa tem a cultura preservada, a cultura... A primeira coisa que fizeram em Portugal foi acabar com o Ministério da Cultura e transformar o Ministério da Cultura em secretaria. Na Espanha, ele passou de novo a estar junto com Educação e Esportes. Eu tive na Holanda um governo de extrema-direita, uma série de equipamentos culturais estavam sendo fechados porque eram considerados dispendiosos e então o dinheiro tinha que ser gasto em outros investimentos. Ou seja, todas as vezes em que tem uma crise assim, grande, ainda mesmo nos países mais evoluídos, no sentido de que tem uma valorização da cultura um pouco diferente da gente, ainda o que prevalece é a visão do capital, a visão, vamos dizer, dos interesses econômicos se sobrepondo aos interesses, vamos dizer, de uma sociedade mais que estabeleça um equilíbrio. Então esse é um dilema que eu diria que não está nem com relação ao nosso governo. Nossa presidenta Dilma é uma pessoa extremamente sensível. Ao mesmo tempo, ela tem um compromisso no sentido de estar desenvolvendo toda aquela região do norte, e aí isso vai envolver justamente aspectos aí extremamente conflitantes, entendeu? E é por isso que a gente precisa estar discutindo com a sociedade. Hoje, cada vez mais, o governante, verdadeiro governante, ele tem que participar, vamos dizer, ele tem que contar com a participação da sociedade civil. É por isso que hoje, que vocês que são a sociedade do futuro, é fundamental que vocês tenham essa base, esse pé na educação, mas principalmente tenham, através do processo cultural, uma visão muito mais, vamos dizer, ampla, uma visão muito mais, vamos dizer, que possa estar dando uma contribuição muito maior para construir cidadãos conscientes e que não vão estar pura e simplesmente endossando um conceito de desenvolvimento muitas vezes extremamente injusto, né? Eu me lembro que quando eu estava no Rio de Janeiro, estava construindo o metrô do Rio, eu tinha ido morar no Rio em 1964, depois do golpe, né, da ditadura. E o metrô ia passar ali naquela região do lado, vindo por trás do Teatro Municipal, e encontrava o Palacete Monroe, que era o lugar onde foi a sede da Câmara e do Senado Federal, na época ainda que o Rio de Janeiro era a capital. Era um palacete que tinha sido construído por uma grande exposição que houve no início do século, das reformas que o Rio de Janeiro passou e que afrancesaram o Rio. A Avenida Rio Branco passou a ser uma avenida como o Champs-Élysées, que era uma inspiração francesa e tal. E esse prédio era um prédio belíssimo. E como ia ter uma estação do metrô ali, eles não pensaram numa possibilidade de fazer um pequeno desvio. Não, eles demoliram esse palacete. Eu me lembro que eu fui lá durante o processo de demolição e vi aquelas escadarias, aqueles salões, aquele lugar onde tinha tido, que foi um espaço histórico do Brasil, sendo demolido por uma absoluta falta de percepção do patrimônio, daquilo que está da memória, de por que era importante ter o metrô. Era importantíssimo ter o metrô, mas por que o metrô, de repente, se sobrepunha a, vamos dizer, a preservação de um edifício que tinha sido sede de momentos tão importantes da história brasileira, entendeu? Então, hoje em dia, a gente já tem muito mais essa consciência e temos uma legislação muito mais protetora, o que não quer dizer absolutamente que a gente não tenha que estar o tempo inteiro. Há pouco tempo atrás aconteceu aqui na Avenida Paulista.
quando os últimos casarões que tinham da época do café, a Irundina, a prefeita Irundina, no início dos anos 90, resolveu tombar esses prédios para que eles não fossem, essas casas, para que elas não fossem demolidas. Na madrugada do dia do tombamento, as famílias que eram donas daquele terreno, que eram valorizadíssimos, explodiram com dinamite as casas, inclusive a casa do Matarazzo. No dia seguinte de manhã, a Paulista, os casarões foram dinamitados. As pessoas colocaram dinamite nos e os casarões vieram abaixo do dia para a noite. Entendeu? Ou seja, a especulação imobiliária aí se sobrepôs vamos dizer, a preservação daquele patrimônio. Sobraram alguns casarões, felizmente, que agora estão sendo, vamos dizer, parece que agora o Estado está comprando um dos casarões e tudo. Mas, assim, essa questão do lucro, a gente sabe que sempre tem sido sobreposto, inclusive, de forma... questão do trabalho escravo, por exemplo. O trabalho escravo existe até hoje no Brasil, não tanto no campo quanto na cidade. Ou seja, nós temos muito que caminhar. E aí, a cultura, a relação cultura-educação e a formação da nova cidadania é que vai construir realmente um espaço de preservação desses direitos. Porque são vocês, através dessa formação, que vão estar lutando pela preservação desses direitos e contra esses interesses tão assim, selvagens, na verdade, tão perversos, na verdade. Então, no Ministério da Cultura, diga. Veja bem, olha, essa discussão não se dá só no Brasil. Essa discussão é uma discussão que na Rio+20 vai estar... eu acho que a sociedade hoje, o processo de desenvolvimento, está passando por um questionamento muito grande, entendeu? Então, certamente, você não pode abdicar de estar, vamos dizer, criando processos de desenvolvimento que façam com que toda a população e que o país possa estar usufruindo de uma série de patrimônios aí naturais. Por exemplo, a usina, o Brasil tem um potencial hidrelétrico muito grande, é uma energia limpa. Certamente é muito importante que você possa estar usando, vamos dizer, essa energia de uma forma, mas certamente isso não pode ser visto pura e simplesmente como uma coisa dada. Isso, tanto que hoje, qualquer mudança que você faça, tem uma questão do impacto ambiental. Entendeu? Você viu o que foi a questão do Código de Florestal, do Código Florestal. Por quê? Porque os grandes o agronegócio queria, por exemplo, eliminar a possibilidade de você proteger as matas ciliares, que são as matas que estão junto com os rios. Ou seja, acabar com os rios. O que estava acontecendo com os rios brasileiros? Um assoreamento, porque eles tiraram as matas. Então, agora, a presidenta Dilma, inclusive, vetou. Porque eles tinham conseguido fazer passar no Congresso, a presidenta Dilma vetou, e todos os rios que estão sem, principalmente as grandes propriedades, vão ter que ter uma faixa de 30 metros de cada lado para, vamos dizer, reincorporar a floresta original. Entendeu? Então, isso, na verdade, é um processo de equilíbrio. O que aconteceu por exemplo, petróleo, né? O petróleo é uma energia suja. Então, a gente teve os vazamentos de petróleo que tem tido, são vazamentos que comprometem toda a fauna, vamos dizer, e a flora dos mares, entendeu? E tudo, como cada vez mais hoje um aprofundamento de processos que levem em conta não só a proteção do meio ambiente, as usinas atômicas, por exemplo, lá de Fukushima, no coração da comunidade, entendeu? Usinas atômicas, então que isso é considerado extremamente perigoso. Nós temos aqui Angra dos Reis aqui do lado, polêmica para a criação de... Então são questões hoje da sociedade moderna
que se estabelece de uma forma, a gente não pode dar isso como dado. E essa luta hoje é uma luta que se dá num plano internacional, mas ainda com, vamos dizer, uma preocupação muito grande. Você vai ver que a Rio+20 vai ser extremamente polêmica, entendeu? Que vai traduzir uma visão, vamos dizer, de que, de repente, você fala, mas será que vale a pena a gente lutar para mudar isso? Mas, na verdade, isso faz parte, hoje, quando a gente pensa num projeto de desenvolvimento para esse país, a gente tem que pensar num projeto que leve em conta a questão ambiental, entendeu? Senão, vamos dizer, a sociedade está num dilema aí. Se você não prestar atenção nisso, você vai realmente conduzir o mundo para uma situação praticamente. Eu acho que eu vi, por exemplo, o Besserman Viana falando que hoje é o momento de se estar tomando isso, porque já chegou num tal ponto que é fundamental que medidas efetivas sejam assumidas pelos governos. É uma questão muito complicada, é uma questão bastante difícil de resolver, mas que ela só vai se resolver a partir de governos conscientes de que, vamos dizer, de uma sociedade mais consciente de que não adianta você trabalhar só em função do desenvolvimento econômico sem levar em conta essa proteção, e aí é a própria proteção da sobrevivência humana, porque são regiões que passam a ser desertificadas, rios que secam pelo assoreamento, tem uma série de valores culturais que são eliminados, entendeu? Em suma, esse certamente a geração de vocês vai estar convivendo cada vez mais com essa discussão, e é preciso fundamentalmente que se tenha essa consciência e se tenha um esclarecimento para que nem se tome uma posição radical no sentido de pura e simplesmente eliminar qualquer possibilidade de ficar uma coisa um pouco, vamos dizer, simplista, mas que possa estar contemplando a complexidade dessas questões. Tudo isso que a gente está falando aqui é uma discussão eminentemente cultural, porque cultura não é mais só arte, porque hoje toda a dimensão da discussão política, ela é uma dimensão cultural, entendeu? É nesse sentido que o Ministério tem trabalhado, no sentido de criar uma estrutura para o Ministério da Cultura, para que ele possa ter esse protagonismo, impregnando todas as relações de comércio, as relações da indústria, todas as relações com relação à questão da energia, ou seja, a gente está... Só mais uma questão. Nós estamos agora desenvolvendo no Ministério um projeto chamado Brasil Criativo, que vai trabalhar toda a questão da criatividade, mas, ao mesmo tempo, sem estar subjugando a cultura aos interesses puramente do mercado. E a Dilma está entusiasmadíssima com esse projeto, chama-se Brasil Criativo, e o Ministério da Cultura vai estar trabalhando com 10 ministérios. Ministério de Indústria e Comércio, uma série de ministérios, no sentido de a gente estar desenvolvendo um processo que favoreça o Brasil Criativo, que tem uma contribuição importantíssima para o PIB, é geradora de empregos, e que, no entanto, isso fica um pouco nublado, não aparece como contribuição efetiva. O que você quer falar? Veja bem, as pequenas propriedades, elas receberam, segundo, eu não li ainda os vetos que a Dilma fez, mas eu li no jornal o seguinte, que as pequenas propriedades não precisam ser 30 metros, 15 metros é possível, porque então,
tem especificidades que vão ser contempladas aí e que vão ser levadas em conta. Mas eu, por exemplo, eu me lembro da época em que eu cheguei aqui em São Paulo, vindo de Santos, em que as margens do Tietê eram margens arborizadas e tinha um Tietê extremamente piscoso, as pessoas, isso nos anos 50. Eu tinha um vizinho da casa da minha tia, eu morava em Santos, mas eu vinha passar férias aqui. E ele falava assim, você quer ir com a gente? Meu pai vai pescar hoje no Tietê. Entendeu? E isso há 50 anos atrás. Entendeu? E a gente viu o que o Tietê se transformou. Entendeu? Num depósito de lixo. E retificaram o Tietê, botaram ele dentro de um leito de cimento armado, entendeu? Quando, na verdade, o que teria que ser feito... por que ele enche? Porque todo o rio... Eu estava em Praga agora recentemente, e aí eu vi o rio, um rio grande, se não me engano, era o Danúbio que passava ali, é um rio grande, não estou lembrando, chutei aqui o Danúbio, que eu acho que foi o Danúbio, que eu não me lembro, mas é um rio desses muito conhecidos. E aí tem palácios construídos, o rio está aqui. Aqui e aqui tem uma várzea enorme, entendeu? Eles deixam, porque quando é a época da cheia, o rio sobe. E aí me mostraram que mesmo com essas várzeas preservadas, há um tempo atrás teve uma enchente um pouco maior, que a água do rio entrou dentro do Teatro de Ópera, que tinha acabado de ser reformado, entendeu? Ou seja, a natureza, por que as enchentes em torno ali do rio Tietê são tão grandes? Porque eles espremeram o rio, tiraram toda a várzea do rio. Na época às vezes que eu fui ao rio Tietê, tinha uma várzea imensa, entendeu? Então, quando enchia aquela várzea, enchia de água e não estava... Só que depois, ali onde tinha a várzea, passou a ter rua, passou a ter casa, entendeu? As pessoas desafiaram a natureza sem achar que a natureza não ia se manifestar. Então, é isso que tem que, vamos dizer, hoje já tem, até do ponto de vista legal, existe já uma proteção bem maior, vamos dizer, com relação a isso, mas tem muita gente que burla a lei, né? Então, você estava vendo agora aí, nessa gestão aí, parece que tem um administrador aí dessa gestão aí da prefeitura que estava justamente concedendo uma série de licenças para justamente burlar processos aí que tinham sido, vamos dizer, determinantes no sentido de preservação, entendeu? Tá bom. Eu só queria colocar que a gente construiu políticas, nós construímos uma política chamada de pontos de cultura na Secretaria de Cidadania e Cultura, que são as iniciativas que a sociedade vem desenvolvendo. Estabelecemos parcerias com o Estado, o governo da maior parte, o Estado da outra parte. Então, esses pontos de cultura hoje passaram a ser como pontos de respiração da sociedade brasileira, de participação efetiva, os microprojetos que nós vimos trabalhando, baseados na ideia do Nabil Bonduque, dos microprojetos aqui da Prefeitura de São Paulo, onde trabalhamos primeiro com o semiárido nordestino, depois a Amazônia Legal, agora com as populações em torno de São Francisco, onde as pessoas apresentam através de um edital, e normalmente tem sido um edital que abrange, vamos dizer, toda a região, editais em torno de 15, 16 milhões, onde microprojetos passam a ser, vamos dizer, montados pela população no sentido de concorrer e em forma de prêmio para facilitar toda a parte burocrática. Então, nós tivemos projetos até de R$300. Então, a gente foi criando mecanismos e, principalmente, realizamos 2 conferências nacionais que estabeleceram justamente as normas para a construção do Plano Nacional de Cultura, que é o que eu estou fazendo hoje. O Plano Nacional de Cultura foi aprovado no Congresso e sancionado pelo presidente Lula em dezembro de 2010. O ano passado, nós construímos, junto com a sociedade, as metas do plano, ou seja,
um planejamento da cultura para os próximos 10 anos, ou seja, transformando a cultura realmente num projeto de governo, não num projeto, saindo dessa esfera de ser apenas um projeto de governo para ser um projeto de Estado. E esses dias agora, antes de ontem, assim, num corpo a corpo, nós aprovamos lá, faltam ainda duas votações, mas já foi aprovado o Sistema Nacional de Cultura, que articula Estado, município e federação no sentido de otimização de verbas e de políticas, que passa a ser um elemento altamente estratégico. Foi por unanimidade, só o Bolsonaro que votou contra, entendeu? É um homem muito progressista. E aí a gente também aprovamos a reestruturação do Ministério, uma nova reestruturação, porque o Ministério tem passado por reestruturações na medida em que ele vai, vamos dizer, cumprindo novas etapas e novas etapas tem a cumprir. E agora estamos implementando esse projeto de educação, que é muito importante, porque ele vai estabelecer essa relação entre educação e cultura de forma sistemática. Então, vai ser um projeto que eu acho que vai se ampliar rapidamente. E o Ministério está caminhando justamente no sentido dessa grande articulação nacional e desse grande diálogo com a sociedade, entendeu? Eu acho que aí é onde os jovens têm todo um olhar para a juventude muito forte hoje, e certamente isso vai se refletir, vamos dizer, no sentido dessa incorporação da juventude nesse processo de construção dessa nova sociedade brasileira. Acho que a partir de agora a gente já podia, então, fazer as perguntas mesmo. Não sei se você quer fazer algum comentário. Eu ia fazer uma questão sobre o ponto de cultura. Depois a gente... Deixa o pessoal levantar aí. Vamos lá, por ordem aí. Quer fazer? Escrever aí. O Lucas, o Paulo, o Fábio, o Pedro, o Leandro, o Renato. Estava anotando? Eu pensei que estava anotando. Então vai lá, Lucas. Lucas. Não, Pedro é verdade. Pedro, depois o Lucas. Fala aí, Pedrinho. Precisa de microfone? Vai lá. Rápido. Eu falo alto. Não precisa não. Pode falar já? Então, o nosso governo ele tem um problema muito grande com o Senado, com uma boa parte das bancadas que é contra nossos interesses, o interesse da população, e complica muito a vossa vida, a vida de todo mundo. Não tem um modo assim de fazer um acordo com eles. Eles são ruins de acordo, mas não tem um jeito de fazer isso para atender o nosso interesse um pouquinho mais rápido, porque o negócio demora muito. Igual o exemplo do Código Florestal, que já foi vetado algumas vezes, o interesse lá da bancada ruralista e de empresário é muito forte. E o que fazer assim para dar uma freada nisso? Boa noite, Sérgio. Eu tô tremendo aqui de me dirigir a você, mas... Tô tremendo aqui, mas... Vamos lá. A responsabilidade é grande. Nas discussões até agora, a gente pode analisar que o progresso não acompanha a cultura e nem a cultura o progresso. E na base de alguns vagos conhecimentos e do achismo um pouco também, eu fiquei escrevendo aqui, rascunhando algumas coisas, e cheguei numa pergunta um pouquinho mais objetiva. Com um sistema econômico que visa o lucro e o progresso, a concentração em pequenos espaços geográficos de muitas pessoas, o que suprime as culturas e leva a uma massificação, e a globalização, que trazendo o acesso fácil a outras culturas, muito mais consolidadas e tendenciosas, condena os países subdesenvolvidos a uma perca de identidade, uma colonização dos países superiores da grande classe.
fazendo com que a gente assuma essas características culturais? Agora o Paulo. Não levantou. Quem quiser levantar a mão, se eu posso, quiser falar, eu venho aqui na frente. É melhor para o microfone. Boa noite. Senhor Sérgio, assim, eu queria... isso. Eu queria ouvir assim, um pouco mais aprofundado, referente ao que o senhor começou a comentar bem no início, que é referente à cota racial. Há um certo tempo atrás, a gente teve uma discussão lá no cursinho, referente a essa cota racial dentro da universidade. E eu tenho o meu ponto de vista, mas eu queria ouvir o seu ponto, o que o senhor acha referente a uma cota racial, e em vez de ser cota racial, por que não uma cota social? Porque eu acho que é isso o maior problema na nossa sociedade. Veja bem, Lucas, não, é o Pedro primeiro. Não, certamente essa tem sido sempre a grande luta da sociedade brasileira. Eu acho que essa luta se dá também no plano internacional, no sentido de fazer cada vez mais uma sociedade em que as populações possam estar realmente sendo ouvidas e participando, vamos dizer, das decisões. Essas decisões sempre tiveram concentradas através de elites econômicas, muitas vezes ditatoriais, vamos dizer, poderes muito autoritários. E essa luta é uma luta muito grande. E eu diria que o Brasil, historicamente, até os jovens, os estudantes, participaram ativamente dessa luta libertária, para fazer com que o Brasil primeiro se libertasse do jugo de Portugal. Depois a gente teve aí, o tempo inteiro a gente viu, do ponto de vista do que vamos dizer, se costuma dizer, em termos assim políticos, do imperialismo mesmo, desse grande império das grandes nações, né, o famoso G7. A gente não pode esquecer que foi no governo Lula que o G7 caiu. E hoje nós temos um G20, que já é bem melhor do que o G7, onde o Brasil participa do G20. Então, esses processos são processos de luta e de... A gente ficou 30 anos se debatendo aqui contra a ditadura para conquistar o processo democrático. E o processo democrático, feliz ou infelizmente, ele tem essas características. Certamente é uma disputa e uma luta no sentido de preservação de valores. Cada um, vamos dizer, evidentemente que as áreas mais conservadoras procuram manter os privilégios. E a sociedade cada vez mais vai vamos dizer, construir esse processo. Quando o Lula fundou o Partido dos Trabalhadores, todo mundo dizia que isso era um sonho, que era praticamente impossível e que o Lula jamais chegaria a ser presidente, entendeu? Primeiro porque ele não tinha tido formação, educação formal. E segundo porque tradicionalmente as elites é que dominavam o país, entendeu? Então como é que o Lula ia chegar? Mas a gente viu que mudou, entendeu? Então a gente tem que acreditar na possibilidade de mudança. Se você acha que tudo é imutável, aí você fica numa posição, até o nosso amigo ali, não me lembro como é teu nome? O Gabriel estava falando assim, mas não é melhor que então os índios se conformem com a situação ali, não falou exatamente isso, mas ele acha que seria meio difícil os índios, vamos dizer, conseguirem uma nova situação. No entanto, isso está acontecendo. Isso está acontecendo a partir de um processo de conscientização. Então, essa luta é uma luta desigual, é uma luta que ela é muito mais lenta do que a nossa ansiedade por uma sociedade justa, vamos dizer, ela está... Mas é isso que nos dá... Eu estou
há 50 anos nessa militância efetiva e eu vi grandes mudanças. Isso eu fico muito feliz de poder ter visto. Mas eu também vi momentos em que eu acreditei que a gente não ia conseguir. Entendeu? Hoje, mas eu nunca perdi a esperança, porque sempre acreditei que através da cultura e que o povo unido pode promover mudanças, sim. E quanto mais pessoas estiverem unidas nesse processo de luta e num processo de conscientização e principalmente de respeito à diferença, e respeito, vamos dizer, aos direitos de cada um, aí é onde que é a raiz mesmo da construção de um processo democrático, a gente pode avançar. Então, eu entendo, ainda mais você que é jovem, e a gente, quando é mais jovem, cada vez a gente sente um desejo muito maior, vamos dizer, de que as coisas se solucionem dentro daquela perspectiva que a gente acha que seria a perspectiva mais justa. Mas, infelizmente, vamos dizer, isso faz parte de um processo de luta e que a gente não pode abrir mão, entendeu? E eu acho que é isso que mantém a gente vivo. Eu estou com 73 anos e hoje tenho uma vida cada vez mais agitada, ando para cima, para baixo, ando aqui dentro do Brasil, pela América do Sul, tenho estado muito também nos países europeus, não fui à África ainda, por uma questão de circunstância ainda, porque ainda as relações nossas com os países africanos ainda são muito pequenas, embora os países de língua portuguesa tenham vindo bastante para cá e tudo, mas o Brasil também tem privilegiado. Hoje o Lula instaurou embaixadas em todos os países da África, justamente para aprofundar essa relação com os povos africanos. E isso faz parte das políticas prioritárias do governo, América do Sul e povos africanos. Mas acredite que só através da persistência e, vamos dizer, de um olhar realmente confiante no futuro é que a gente encontra forças para, vamos dizer, levar à frente a luta da gente, viu?